Hey, eu sou a Mari. No vídeo de hoje eu irei falar pra vocês as minhas últimas leituras dos últimos 2 meses. Então, gente, eu vou falar o nome do livro que eu li, o gênero que ele se encaixa, uma frase que eu deixei como favorita, se eu gostei ou não gostei e as minhas estrelinhas que eu dei. O primeiro livro de 2018 foi tô pulando pro próximo. A Caminho do Altar, da Julia Quinn, que é o 8º livro da série Os Bridgertons. A frase destaque desse livro era o paraíso. Esqueça os anjos, São Pedro e planos brilhantes. O paraíso era dançar nos braços de seu verdadeiro amor. Foi a 3 estrelas, que é basicamente a história do Gregory, que é o filho mais novo ali dos Bridgertons, e ele se apaixona por uma menina que já está prometida em casamento. E a história é sobre esses dois. Dei 3 estrelas, não foi um livro assim muito bom, mas é claro, eu não criei muitas expectativas para esse livro, por causa que muitas pessoas falaram que é o livro menos favorito, porque eu achei alguns momentos muito dramáticos, e sem falar que o final foi extremamente corrido. Mas assim, apesar desses pesares, eu gostei do livro. Então, gente, o próximo livro que eu li foi outro romance de época, mas como eu não queria me despedir dos Bridgertons, eu escolhi um outro romance de uma outra autora. O nome do livro é 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar, da Sarah MacLean, que é o primeiro livro de uma série de Os Números do Amor. E a frase escolhida é: acho que as pessoas veem o que esperam ver, Milord, não o que está diante delas. Que é um livro de uma garota que já passou da idade, é romance de época também, né? Que já passou da idade dela de se casar e acaba fazendo uma lista de regras que todas as damas não poderiam quebrar naquela época. E daí ela fala assim: meu, o que adianta eu ter vivido os 26 anos da minha vida pensando em me casar, ninguém quis casar comigo, e agora eu vou deixar de ser feliz por causa disso? Então ela acaba meio que quebrando as regras da sociedade, e ela conhece o cara lá, e enfim. 3 estrelas. Eu não lembro muito bem porque eu não gostei do livro, eu não lembro, eu li no começo de janeiro, então talvez eu não lembre ainda porque eu não gostei de algumas coisas no livro. E o próximo livro, né, eu decidi me despedir dos Bridgertons, que foi E Viveram Felizes para Sempre, da Julia Quinn, que é o último livro que encerra a série dela, que são epílogos dos personagens, é um segundo epílogo de cada personagem dela, e o último é sobre a Violet, que é a matriarca da família ali. Frases, eu escolhi 2 frases porque não escolhi só uma. A primeira frase: vemos melhor algumas coisas quando paramos para pensar a respeito. Segunda frase: é incrível a força que uma pessoa pode fazer quando devidamente motivada. E meus contos favoritos desse livro foram o da Hyacinth, que é a minha personagem favorita, o do Anthony e o da Violet. E eu dei, gente, 5 estrelas. É claro que eu gostei, né, gente? Eu amei. Pra mim foi um dos meus favoritos ali. E eu matei as saudades dos personagens. O próximo livro que eu li foi outro romance de época. Porque eu já tô naquela fase de romance de época. Eu tava numa ânsia de ler romance de época. Que foi Segredos de uma Noite de Verão, da Lisa Kleypas, que é o primeiro de uma série de livros. E cada livro conta a história de uma menina, de uma dama que ainda não conseguiu se casar. São personagens que são aquelas mulheres que sempre ficam para escanteio nos bailes e acabam não sendo chamadas para dançar. E esse primeiro livro é sobre a Annabelle, que é uma menina de uma família pobre e que o sonho dela é se casar com um aristocrata para poder fazer com que a família dela fique mais rica. E o protagonista é o Simon Hunt, que é um personagem que trabalhava. Eu vou falar desse livro porque é muito interessante. Porque naquela época, os homens, as pessoas que trabalhavam, não eram vistas bem socialmente falando. Porque isso é meio ridículo, sério. Tipo, o Simon não tinha prestígio só porque ele trabalhava, as pessoas não gostavam dele. E ele achava isso horrível, enfim. E a frase escolhida: eu estou a acreditar que existem 2 tipos de pessoas. As que escolhem ser proprietárias de seu próprio destino, ou as que esperam sentadas enquanto os outros dançam. Prefiro ser a primeira do que a última. E
que é uma frase que eu respondi muito às protagonistas, porque elas estão ali há tanto tempo esperando alguém para pedir pra dançar com elas que elas já estão quase desistindo. Então, cada livro é sobre um amadurecimento de cada personagem e o que é bom. E eu li esses livros, gente, meio que um esquenta, porque ia começar a maratona literária do Geek Freak, né? Então, agora eu vou falar dos meus livros que eu li na maratona do Geek Freak, que foi meu primeiro vídeo aqui do canal, falando sobre a minha TBR dos livros que eu ia ler. Na verdade, 5 livros e um conto, eu acho que, eu não lembro. E será que eu consegui ler todos os livros? E, gente, eu superei as minhas expectativas. Eu li todos os livros. Teve uma troca no meio de uns livros, aí eu troquei. Então, o 5º livro que eu li no ano, gente, o primeiro livro da maratona que eu decidi foi, eu li em e-book, eu comprei no aplicativo do Kindle do meu celular, que é Romance com um Duque, outro romance de época, da Tessa Dare. A frase escolhida era o desafio relacionado ao ler um autor que você nunca leu antes. Frase escolhida: eu sei, é um absurdo, mas sempre foi assim comigo. Eu só penso no que deveria ter dito alguns dias depois. Que é mais ou menos o que resume a protagonista. Ela é uma personagem que acabou de perder a casa, foi despejada da casa dela, não tem pra onde ir, e acaba recebendo uma carta falando que ela recebeu um castelo de herança. E ela se agarra essa oportunidade e vai pra trás desse castelo. E ela descobre que tem outra pessoa morando no castelo, e que é o dono do castelo, e que diz que não vendeu o castelo e que o castelo é dele. Daí os dois entram nesse impasse de com quem vai ficar o castelo, e eles acabam meio que vivendo e se apaixonando. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês: a protagonista tem o cabelo enrolado. Eu sei que isso não é um uau, meu Deus, mas é que geralmente é difícil, gente. Eu li um livro onde a protagonista tem o cabelo enrolado. Geralmente os protagonistas têm o cabelo liso, loiras, e essa foge um pouco do padrão, ainda mais pro romance de época. Ela foge dos padrões e eu fiquei muito assim, uau, ela tem cabelo enrolado. Sei que isso é meio, sei lá, às vezes é legal às vezes você ver personagens que têm alguns traços parecidos com os seus. E esse romance dos dois é criado de uma forma tão bonita, assim, os dois são inseguros da aparência, os dois têm problemas. O menino lá, o dono do castelo, ele tem um trauma, enfim, o dono do castelo, né? Enfim, é um romance, assim, que eu gostei muito da minha experiência com a Tessa Dare e fiquei com vontade de ler os outros livros dela. Daí o 6º livro meu lido, gente, eu li meu conto daí. O conto era um conto daquele, eu me esqueci o nome do livro, que é o conto, eu vou deixar aqui na tela qual livro que era. Mas foi um conto rapidinho, eu li super rápido. E eu não tenho muito o que falar dele porque eu não quero dar spoiler. Mas é meio que um conto que fala que é fantasia, assim. E se passa na neve e é meio que um romance. Que eu prefiro, na verdade, o primeiro conto ainda, mas esse foi um conto legal. Eu vou deixar aqui A Dama e a Raposa, da Kelly Lincoln, o nome do eu vi. Então, vamos pro próximo livro, né, que eu li, que é o 6º livro do ano. E, gente, no desafio que estava correspondente a ler um livro com hype antigo, eu tinha colocado um livro do John Green. Mas eu fui ver, gente, que esse livro, ele é possível que me deixasse na ressaca literária. E eu não queria entrar em ressaca, porque, gente, eu já entrei e é horrível ressaca literária. E eu não queria entrar no meio da maratona em ressaca. Então eu decidi trocar esse livro por um outro livro. E vou deixar para ler John Green numa próxima vez. Porque os livros de John Green me deixam de ressaca. Ou porque ele é muito bom, ou porque ele é ruim. Desculpa, mas é assim que acontece comigo. E eu tô numa ressaca de um livro que eu comecei a ler dele, que é Tartarugas da Tá Lá Embaixo. Eu não consegui ler esse livro porque eu travei, bloqueei. Não consigo mais ler esse livro, mas eu vou continuar a ler ainda. Mas é que é um assunto assim que me pegou, sabe? Que me deixou mal. Então eu decidi parar de ler, então eu decidi colocar um outro livro pra mim poder meio que deixar pra depois os livros do John Green. Enfim, tô falando muito. Que é o livro Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva, que é um livro que ficou famoso no Wattpad, eu acho que, e daí é um hype antigo. E a frase escolhida foi: ambos sonhamos com uma vida tão diferente,
e tudo que não aconteceu moldou quem somos agora. Que os protagonistas desses livros, eles foram sobreviventes, né, de relacionamentos abusivos e tóxicos, e eles meio que tentam viver um amor, assim, tanto se dá uma chance de viver o amor, e eles são unidos por uma criança que é a filha do homem, que é a Sol, que, gente, é uma das crianças favoritas de livros que eu já li na minha vida. E esse livro ele tem um prólogo tão pesado que, assim, você fica assim, é uma cena. Eu vou falar que cena que é, porque eu acho que é bom vocês saberem quando vocês vão ler o livro. Que é uma cena de uma agressão do homem, né, na protagonista, que é a Paola, acho que o nome dela. É agressão, tá? É uma agressão pesada, contado em primeira pessoa, e você se sente na pele dela, você fica chocado com quão cruel o ser humano pode ser, e o que isso pode acontecer com várias pessoas. Isso aconteceu com várias mulheres. E você fica com raiva, porque como isso é possível, sabe? Como as pessoas podem ser tão cruéis. Então, é um livro assim que é cheio de frase motivacional. E, gente, eu daria 5 estrelas pra essa história, mas eu dei 4 estrelas. Por quê? Porque é um New Adult. Eu estava esperando um New Adult estilo Rainbow World, mas não foi. Teve cena mais 18 e eu fiquei meio assustada. Não assustada, que tipo, não tava esperando essa cena, porque eu achei meio anticlimático pela vibe que o livro traz. Ele traz uma vibe mais dramática, mais motivacional, e ter essa cena meio que estragaram com o que eu tava esperando, sabe? Então eu dei 4 estrelas, mas ele se tornou um dos meus livros favoritos, e eu indico pra vocês lerem. Sem falar que a capa, gente, é linda. Deixa aqui a capa. Eu comprei em e-book no Kindle, mas a capa é maravilhosa, eu tenho vontade de ter ele físico. Daí, gente, o meu próximo livro, que é o 7º livro do ano, foi do desafio Ler um Livro Nacional da Atualidade. E eu escolhi um outro romance de época, que é Perdida, da Carina Ricci, que é uma menina dos tempos atuais que foi parar lá em ano de 1800 alguma coisa. E ela fica naquela coisa de, será que eu volto pra minha cidade? Mas ela acaba conhecendo, pro meu tempo no caso, né? Ela acaba conhecendo um jovem cavaleiro extremamente gentil que ajuda ela nessa jornada. E a frase: naquele exato momento, eu soube o que procurava. Eu soube o que realmente queria. E soube o que eu tinha que encontrar ali. Gente, eu tinha dado pra esse livro 3 estrelas, mas eu dei 4 estrelas porque o Ian Clarke, que é o protagonista masculino, ele é maravilhoso, ele é muito fofo. E eu sou livre por causa dele. Porque a protagonista, a menina, a Sofia, é muito insuportável. Ela tenta ser engraçada, mas ela não é. Eu, pelo menos, não suporto essa menina. Me irritei muitas vezes com ela. E por isso, às vezes, eu pensei que eu não ia conseguir ler o livro. Eu pensei que eu ia ter que parar. Eu pensei que ia flopar a maratona por causa dessa menina. Mas não foi o que eu pensei. Então eu acabei terminando a leitura e eu gostei. E eu estou, assim, com vontade de continuar a série, porque eu fiquei sabendo que é uma série de livros. Mas acho que esse livro dá pra parecer um livro único, sabe? Porque o final foi assim, fechadinho, bonitinho. Quer dizer, o final foi um pouco corrido, mas foi fechado, entendeu? E agora vamos falar para o 8º livro que li, e o penúltimo da maratona, que é no desafio Ler um Livro com Protagonista Feminina, que era o favor da Maíra, né? Nossa rainha da Arcânia. E o livro que eu escolhi foi um livro que tinha chegado, então, né, eu tenho ele físico, que é essa lindeza aqui, que é Simplesmente Paraíso, da Julia Quinn. O primeiro livro da série Quarteto Smith, que fala sobre meninas de uma família tradicional, que fazem recital de música, que é de piano, violino, enfim. Só que elas não são muito talentosas, assim. E a história sobre a menina, que é a Honória, que está na idade de casar, e não achou, e nenhum cavaleiro pediu ela em casamento ainda, ela não entende por quê. E a gente vai saber que é porque o melhor amigo do irmão dela tá impedindo que esses cavaleiros peçam ela pra casar. Isso vai entender quando você for ler. A frase que eu escolhi é: sim, mas é um diálogo. Sim,
Mas sábio é aquele que conhece seus limites, disse Honória. Quem disse isso? Eu disse isso, respondeu. Ela é muito engraçada, essa personagem é incrível. E olha, gente, não dá pra ver as marcações? Enfim, eu marquei muito esse livro, acho que não dá pra ver. Mas eu marquei muitas coisas nesse livro e eu amei esse livro e eu tô com vontade de ler os outros livros. E a capa, gente, ele é muito bonita, olha que capa linda. Ele é muito bonita essa capa, ó. A lombada, que fofa. Aqui são as outras capas dos outros livros, aqui ó, eu tô com vontade de ler. Eu dei 4 estrelas. E é muito bom. Próximo livro que eu li, ai, eu já tô empolgada, né? Que foi o último livro que eu deixei pra ler, gente. Que corresponde ao desafio. Ler um livro que era pra ser lido em 2017 e o livro escolhido foi... Corte de Neva Fúria. Segundo livro da trilogia Espinhos. Não sei o nome da trilogia, da Sarah J. Maas. Que é livro de fantasia, né? Que eu li o primeiro livro no final do ano passado e eu fiquei com muita ânsia de ler o próximo livro. E que, nossa, esse livro tem tanta coisa pra falar. O primeiro livro dessa trilogia aqui, ele meio que... Você, assim, não vê as coisas... Você meio que não vê as coisas erradas que estão ali explícitas. Você meio que se engana sozinho. É tipo assim, vou dar um exemplo. É tipo assim, você tem uma amiga que vive um relacionamento estranho, mas que ao ver parece ser perfeito. O homem e ela parecem tão bonitos juntos e demonstram se gostar bastante. Mas no fundo desse relacionamento a gente vê, por exemplo, que algumas atitudes do homem são meio esquisitas. Ele é controlador com ela, ele manipula ela. Só que a gente acaba meio que apagando essas atitudes com os atos românticos que ele faz. Que é o que eu fiz lendo Corte de Espinhos e Rosas. Eu não vi o quão errado aquele relacionamento estava sendo, o quão usada a Feyre foi, o quão manipulada ela foi, o quão ela sofreu. Eu não vi isso. Eu queria só ver o romance bonitinho ali. Que é o que geralmente acontece em romances. A gente acaba... Sei lá, gente. Eu acho que é esse machismo que ele meio que tá enraizado na gente, tão fixo na gente, que a gente acaba achando algumas atitudes erradas normais. E que isso é errado, a gente precisa desconstruir esse pensamento. E esse livro, ele me fez ver muitas coisas que eu não tava vendo. A frase que eu escolhi pra ele foi: ele pertencia a mim. Assim como só eu pertencia a mim. Como meu futuro era meu para decidir, para forjar. Que é uma frase que a Feyre diz assim que ela percebe que o que ela estava vivendo como também não era uma coisa boa, que ela devia escolher as próprias coisas, que ela tinha que ter a opção de escolha, que opção de escolha não era algo visto como eu posso escolher, mas como algo normal, como algo de direito dela, que é o que esse romance, esse livro que é tão maravilhoso trouxe pra mim. E eu marquei muito, muito mesmo, assim, muita coisa que eu gostei aqui eu marquei no livro. E eu gostaria, sabe, eu não sei ainda fazer resenha, então eu não vou me aventurar a fazer uma resenha da trilogia. Mas é um livro, assim, que você não deve levar em consideração só o primeiro livro. Que você vai surpreender com os outros livros. E daí, como eu tava naquela ânsia, né, de saber o que ia acontecer... E esse livro a gente acaba de uma maneira tão uau que eu tive que baixar online e ler o terceiro livro. Desculpa, gente, eu tive que baixar e ler. E o terceiro livro é Corte de Asas e Ruína. E, gente, assim... eu tinha dado 5 estrelas pra esse livro. Mas eu acabei lendo algumas resenhas, algumas opiniões de outras pessoas e acabei dando umas 4 estrelas. Porque, assim, eu gostei da forma como terminou o livro, da trilogia, mas tem algumas coisas que eu não gostei e que eu acho que foram assim meio mal colocadas pela Sarah. Porque assim, nós cobramos muito representatividade em livros de fantasia, que geralmente não tem. E eu acho, gente, minha opinião, que no terceiro livro tem uma representatividade meio forçada, sabe? Parece que a autora colocou aquilo ali só pra agradar alguns fãs. O que eu não achei que foi assim, meio certo.
Mas eu acho que, eu não sei se eu vou falar, é muito polêmico falar sobre isso e eu não sei ainda que palavras usar pra falar sobre isso. A frase que eu escolhi a que assim, mais assim, uau, foi minha escolha. Sempre fora minha escolha com o Luiz Santos. E foi um bom encerramento. E, gente, meu personagem favorito dessa trilogia é a Fairy e o Lucian. O Lucian é o personagem mais justiçado da trilogia, sério. Ele é meu personagem masculino favorito. Eu achava que ele tinha que ter mais, assim, parecer mais. E eu acho que nessa nova... Ela vai fazer uma continuação, né, pra esse universo. Eu espero que fale muito sobre ele. E é muita coisa pra falar de trilogia em um vídeo só. E... enfim. Eu gostei muito da trilogia, apesar de ter alguns problemas aí. E daí, gente, eu acabei, né, a maratona e eu consegui ler os livros e mais livros ainda que tava na lista. E eu li, assim, muito essa maratona e não flopei. Foi, tipo... meu Deus, foi uma realização pessoal muito forte pra mim, que eu, assim, nunca tinha participado de uma maratona, que eu sempre flopei, sabe? Eu sempre desisti no primeiro livro, então dessa vez eu fiquei tão feliz que me levar pra frente a maratona, né? Então, vou falar os meus outros livros que eu li, né? Porque, gente, em janeiro eu li 15 livros, pra vocês terem uma ideia. Então, depois que eu terminei a trilogia, né, da Sarah, eu pensei que ia entrar em ressaca, porque eu gostei tanto desse universo, eu não queria me despedir desse universo. Não queria mesmo. Então, o que aconteceu? Eu decidi terminar de ler um livro que eu tinha começado no ano passado. Que é um livro de uma... é um livro de uma série de New Adult, que são Amores Improváveis, da Ellie Kennedy. Ellie Kennedy. E cada livro corresponde à história de um jogador de hóquei diferente. E cada, né, interesse romântico dos personagens. E o primeiro livro era O Acordo, que é sobre a história do capitão do time de hóquei. E a frase, que eu acho que combina com o livro assim, principal, é: a vida vai bem. A vida vai maravilhosa, surpreendente e assustadoramente bem. Mas, sabe o problema da vida? É o seguinte: quando ela vai bem assim, inevitavelmente algo dá errado. E é o que acontece, sabe, num determinado momento do livro. Eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre o que é. A protagonista, ela tem um trauma do passado. Eu vou falar qual o trauma, que é sempre bom vocês saberem que trauma que é. Às vezes as pessoas podem ter algum gatilho relacionado a isso, então eu vou falar. Ela foi abusada sexualmente numa festa e ela tem esse trauma. E ela, na verdade, ela já fez terapia, mas ela contém esse bloqueio em manter relacionamentos. E ela quase não se sente atraída por ninguém. Daí que ela conhece esse jogador de hóquei que meio que faz um acordo com ela, pra eles poderem estudar juntos, pra ele conseguir fazer uma coisa lá pra ela. Que vocês vão entender lendo. Enfim, é basicamente sobre isso. E esse protagonista, ele também tem uma história traumática. O pai dele é abusivo com ele, batia nele. E é um New Adult que tem cenas assim, mais 18, mas não é o foco principal isso. O foco são os dilemas deles. E eles estão na universidade, eles já são adultos. E são dilemas sérios, são dilemas que você para pra pensar que você geralmente sofre na sua vida adulta. E é um livro, assim, muito bom. Eu dei 3 estrelas por causa de uma reviravolta que tem no meio do livro que eu não gostei. Eu achei o final bem corrido, mas é um livro rapidinho e salva você de ressaca. E salva você de entrar numa ressaca. E o próximo livro que eu li foi o segundo livro da série, que é O Erro, da Ellie Kennedy. É o mesmo, né? E a frase que eu escolhi foi: quer um conselho? Não desperdice seu tempo pensando nas coisas idiotas que gente idiota faz. E o livro é do Logan, que é o segundo, né? Ele tem meio que uma crush na Hannah, que é a personagem do primeiro livro, que é namorado do melhor amigo dele. E ele se envolve com a Grace e ele acaba fazendo umas merdas aí, que daí ele tem que reconquistar ela, e o livro é sobre isso. Ele reconquistando ela. E ele também tem um problema, o pai dele é alcoólatra, e tem uma cena extremamente forte no livro que eu fiquei assim, meio impactada e meio tensa de ler. E eu gostei muito desse livro, é o meu livro favorito da série.
terceiro livro que eu li, o próximo livro que eu li, que é o 13º livro do mês, do ano, no caso, né? É O Jogo, que é o terceiro livro da série. A frase principal é: mas sabe qual é a pior coisa da esperança? Com muita frequência, ela leva à decepção. O que é verdade. Eu acho que você não deve criar muitas expectativas para as coisas, porque você acaba meio que se ferrando se você cria muitas expectativas. Pelo menos é meu ponto de vista. E a história do Dean com a Ellie. É o romance que eu menos gostei, eu dei 3 estrelas, mas pra quem gosta de um romance levinho, que não trata de coisas muito assim traumáticas, você vai gostar. O último livro da série é A Conquista e eu li. Gente, eu terminei a série em uma semana. Eu sou muito... sei lá, eu sou muito ansiosa. Isso é um problema. E a frase do livro é: mas a vida está sempre mudando e você tem que se adaptar. Que é o tema principal do livro. É uma personagem, uma menina, que sempre foi racional, pensou em se formar e não entrar em relacionamento, não se casar, se envolve com o Tucker, que é um cara que pensa em se casar, e acontece uma coisa na vida deles, uma reviravolta que muda completamente o que tá acontecendo, e eles têm que se adaptar a essa mudança.